Boa noite, igreja. Saudade de todos vocês. Essa noite nós vamos compartilhar mais um momento de devocional que nessa semana tem como tema o seu dinheiro. Hoje nós vamos para o versículo de Provérbios, capítulo 12, versículo 15, que diz: O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Repetindo em outra versão, o tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam os conselhos. Hoje nós temos como tema a questão da busca do conselho. Uma pessoa sábia, ela busca conselhos. É importante nós buscarmos conselhos. Eu queria ilustrar nesse momento as passagens que nas leituras bíblicas a gente assiste a situação de Jesus com os apóstolos, né? De uma certa forma, aquela situação era o mestre, era o professor, no meio de pessoas, de discípulos, que também fazia parte de um conselho. Por que um conselho, né? Tudo que era ministrado por Jesus partia de uma pergunta dos discípulos, de uma dúvida dos discípulos. E no meio daquele grupo, aquilo era compartilhado, aquilo era ensinado. E nas questões financeiras, é necessário, é importante que a gente busque informação, que a gente busque maneiras sábias de lidar com o nosso dinheiro. No início, no primeiro dia do devocional, o nosso irmão amado Rodrigo, ele falou a respeito dos talentos, né? Deus muitas vezes nos dá talentos, nos dá recursos e nós muitas vezes não sabemos como utilizá-los, como usufruir daquilo que Deus coloca em nossas mãos. E uma coisa muito importante, amados, é importante que a gente não tome decisões sozinho. Tá? Quando você fica sozinho, você pode ir pelo lado emocional e você pode tomar uma decisão errada, uma decisão equivocada. O próprio Deus, ele é uma trindade, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso configura a questão do relacionamento, de mais pessoas estarem juntas em situações diversas em nossa vida. E no dinheiro, na administração dos recursos que Deus coloca em nossas mãos, isso também é importante. A Bíblia, ela nos encoraja a buscar conselhos em várias fontes. E eu quero descrever agora para vocês quais seriam essas fontes, né? E a primeira fonte é a própria Escritura. Eu vou desenvolver esse devocional essa noite com várias passagens bíblicas que embasam cada item que eu vou citar aqui. Nas Escrituras, eu quero levá-los a Hebreus 4:12. E a palavra diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Muitas vezes, meus amados, a gente começa a buscar informações, buscar meios de resolver questões financeiras nos lugares errados. E nessa noite eu quero apresentar para vocês quais são os lugares corretos de você buscar essa informação, de você buscar esse conselho, né? Então, primeiramente nas Escrituras, pega a Bíblia. Nós temos diversas passagens que falam de dinheiro, que falam a respeito da administração, do que fazer, do que não fazer, né? Só que muitas vezes, na própria Escritura, nós não encontramos respostas específicas para questões que nós estamos passando em relação aos recursos que Deus coloca em nossas mãos. Então, muitas vezes, a gente precisa de uma segunda fonte de informação, de uma segunda fonte para nos aconselhar como lidar com os talentos que Deus coloca em nossas mãos. E qual seria uma segunda fonte? A segunda fonte seriam as pessoas piedosas. Né? O que são pessoas piedosas? São justos, são aqueles que caminham com o Senhor, que têm um relacionamento íntimo com Deus e que muitas vezes Deus trouxe revelação
para a vida dessa pessoa no administrar, no organizar, no talento que é colocado na mão dessa pessoa, o que fazer. Então, eu quero compartilhar com vocês agora a passagem de Salmo, capítulo 37, versículos 30 e 31, onde diz o seguinte: o justo sempre fala o que é certo e sempre dá bons conselhos, porque obedece de coração à lei do seu Deus. Por isso, seus passos são firmes e certos. O justo, a pessoa piedosa. Amém, meus irmãos? Então, quem seriam essas pessoas, né? E por que buscar essas pessoas? Uma coisa que nós devemos entender é que Deus, ele capacita e dá dons para diversas pessoas. É muito difícil você encontrar uma pessoa que Deus derramou todos os dons, né? E habilitou ela a lidar com toda e qualquer situação. Então, é importante que a gente busque pessoas diversas. Essa busca do conselho, essa busca da informação, você vai se deparar com situações que talvez um amigo seu não saiba responder. Mas você tem a tua esposa, você tem seus pais. Estão entendendo? Então, primeiro eu quero colocar a situação do cônjuge, ou sua esposa, ou seu marido. Primeira pessoa que você tem que buscar informação. Se você é casado, é o teu companheiro, é a tua companheira, né? No caso das mulheres, é interessante, a gente percebe que a mulher ela é mais sensível, ela é mais intuitiva e muito acurada. Muitas vezes ela não tem noção nenhuma de administração financeira, mas pela sensibilidade dela, pela intuição dela, quando você apresenta uma situação, uma demanda que você não sabe o que fazer, compartilha com a tua esposa isso, meu amado. Compartilha. Ela, com a intuição dela, com a vida dela com Deus, o relacionamento que ela tem com Deus, Deus vai trazer uma revelação para a vida dela. E você vai receber, através da vida da tua esposa, uma resposta. No caso do homem, ele focaliza mais nos fatos. Ele é mais objetivo. E muitas vezes a esposa precisa disso também. Afinal de contas, nós, maridos, vocês, esposas, nós somos uma só carne. Tá? É a palavra de Deus que diz isso. Entendeu? Então, o que falta de resposta para vocês, às vezes está na outra parte. Estão entendendo? Então, busque uma informação através da vida da tua esposa. Isso é importante. Eu queria citar nesse momento também a passagem de Eclesiastes 4:9. Duas pessoas juntas podem lucrar muito mais do que uma sozinha. Então, a tua noção, a tua informação com a noção e a informação da tua esposa vai trazer o equilíbrio apropriado para uma decisão correta. Amém, meus amados? A segunda fonte de informação que a gente pode buscar é com os pais. Quero compartilhar outro versículo com vocês. Está em Provérbios 6, de 20 a 22. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-o sempre junto ao coração, ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Amém? Só que existem muitas situações que a gente observa que algumas pessoas solteiras têm pais que não são cristãos. Na nossa própria igreja, pessoas que a gente conhece, a gente observa que a pessoa está lá seguindo o caminho do Senhor, só que os pais não se converteram ainda. Você deve ou não deve buscar informação com esses pais? Sim, você deve. Porque a gente tem a base para buscar informação dos pais no honrar pai e mãe. Eles podem não ser cristãos, eles podem não estar caminhando ao lado do Senhor, mas eles são seus pais. Eles te amam, eles têm o discernimento de saber o que é um caminho correto e o que é um caminho errado, mesmo que muitas vezes eles estejam caminhando por um caminho errado, equivocado. Então, busque informação com os seus pais, busque um conselho com os seus pais. Quero compartilhar aqui também que o conselho do cônjuge
sobressai sobre o conselho dos pais. Se você é casado, se você é casada, não se esqueçam, busquem primeiro o conselho do seu marido, da sua esposa. Eu quero compartilhar agora o que está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, a mensagem do teu cônjuge sobressai sobre a mensagem do seu pai, sobre o conselho do seu pai e da sua mãe. Amém? Quero colocar também uma outra fonte de conselho, o Senhor, que eu acho que é a mais importante de todas, né? Recebemos conselho do Senhor orando, tendo uma intimidade, ouvindo o que Ele fala. Se você tem uma caminhada de oração, uma caminhada de leitura bíblica, uma busca do que Deus tem para a tua vida, esse é o melhor conselho que você pode receber. Tá? E Deus vai te responder, Ele vai te falar com aquela voz suave aos seus ouvidos: filho, não faça isso. Filho, faça isso. Amém, meus amados? Em Isaías 9,6 está escrito. Nós vemos que o Senhor, muitas vezes Ele é chamado como maravilhoso conselheiro. Ele é o maior conselheiro. Amém, amados? E a multidão de conselheiros. Devemos tentar obter conselhos de uma multidão de conselheiros. Mais uma vez eu quero compartilhar mais uma passagem bíblica com vocês. Está em Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Amém, meus amados? Essa é a palavra que eu quero deixar essa noite para vocês. E só mais dois itens muito importantes. Quais os conselhos que nós devemos evitar? Jamais busque conselhos de adivinhadores ou médiuns e de pessoas tendenciosas, meus amados. Amém? Fecha os olhos, chama tua esposa, teu marido, seus filhos, fiquem de mãozinhas dadas agora. Eu quero orar pela vida de vocês, quero abençoar a vida de vocês nesse momento. Pai querido, Senhor Deus, amado Pai, maravilhoso conselheiro, nesse momento eu quero colocar a vida de teus filhos amados, da tua igreja Missão Atos, Senhor Deus Pai, diante do teu altar nesse momento. Eu não sei qual é a dificuldade financeira, qual o problema em lidar com os recursos, com o dinheiro, que o Senhor muitas vezes coloca na mão dos teus filhos, Pai, mas o Senhor sabe. O Senhor, dentro da sua onisciência, o Senhor sabe o que está andando errado, o que está caminhando certo. Enfim, Deus, eu quero nesse momento, Senhor Deus Pai, que o Senhor traga uma revelação poderosa para cada filho amado, para cada filha amada, Senhor Deus Pai. Aquele teu filho que está passando por problemas no trabalho, aquele teu filho que está passando com dificuldades financeiras, Senhor Deus Pai. Traz, Pai. Mostra para ele o caminho, Senhor Deus Pai, de busca para o teu filho, Pai. Coloca na frente desse teu filho, Pai, um conselheiro, Pai. Um filho do Senhor, um homem de Deus, Pai, que vai trazer uma direção para a vida dele, Senhor Deus Pai. Pela autoridade do nome do Senhor Jesus, eu quero quebrar nesse momento toda a legalidade satânica que tem impedido a tua igreja de prosperar. A tua igreja, Senhor Deus Pai, de conquistar o que é dele por direito, Senhor, pois foi promessa do Senhor para a vida de cada um, Pai. Nesse momento eu quero agradecer ao Senhor, pois eu creio, Senhor, que o Senhor já está operando a tua vontade soberana sobre a vida de teus filhos amados. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. Deus abençoe.